Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um dos princípios mais importantes, porque se não for tido em conta vai levar a muitas frustrações por parte dos corredores. Vamos falar sobre o princípio dos ganhos decrescentes do treinamento de corrida. É um princípio extremamente importante, mas antes disso, subscrevam o canal aqui em baixo, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo. De acordo com este princípio, conforme nós vamos ficando mais condicionados, a evolução na corrida vai ser cada vez menor. No início a evolução é muito grande, porque nós éramos sedentários e passámos a ser corredores. No entanto, conforme vamos evoluindo na corrida, os ganhos vão sendo cada vez mais baixos e mais difíceis de alcançar. É este o princípio dos ganhos decrescentes no treinamento da corrida, que é um princípio que pode ser muito frustrante se nós não tivermos em conta esse princípio, porque imaginemos que nós fizemos os 5 km em 30 minutos e que conseguimos com alguma facilidade chegar a esse valor. E depois, com algum treinamento, começamos a melhorar e reduzimos o tempo dos 30 minutos para os 25. Nós mentalmente começamos a pensar, bem, se eu em 6 meses consegui melhorar 5 minutos no meu tempo nos 5 km, então se calhar com mais alguns meses eu vou chegar rapidamente aos 20 minutos. Não é exatamente assim, porque de início nós estávamos pouco condicionados, nós fomos evoluindo e portanto há uma evolução muito grande. No entanto, quanto mais evoluídos nós estivermos, mais difícil depois é nós conseguirmos evoluir ainda mais. Quando nós começamos a correr, os ganhos na corrida são muito evidentes, porque nós, a cada vez que nós vamos treinar, a cada treino quase, que nós verificamos que há uma melhoria. De início, correr 500 metros era muito difícil, depois passado uns tempos já conseguimos correr 2 km, 5 km, 10 km, a própria velocidade também vai aumentando também de uma forma muito rápida, a nossa resistência, a força vai aumentando. No entanto, com o evoluir do tempo, nós vamos tendo cada vez mais dificuldade e começamos a ver que a evolução não é tão rápida como é no início, mas isso é perfeitamente normal e nós temos que estar preparados para isso. Então, como é que nós devemos lidar com este princípio, que é um princípio que vai afetar todos os corredores, desde o mais iniciante até ao mais profissional? Nós de início basta corrermos de uma forma contínua, fazermos sempre o mesmo tipo de treinos, nós conseguimos evoluir, porque a base também era muito pequena e, portanto, qualquer tipo de treinamento nós conseguíamos evoluir. Com o passar do tempo nós temos que fazer vários tipos de treinos para conseguirmos evoluir mais. Um desses treinos é o treino intervalado. O treino intervalado é nós, durante o treino, nós vamos intercalar uma parte de corrida rápida com uma parte de pausa ou uma parte de uma caminhada leve ou mesmo parado, e com esse tipo de treinos nós vamos treinar a velocidade e vamos habituar o corpo a correr mais rápido. E esta é uma das formas que nós temos de evitar que os ganhos sejam decrescentes e nós conseguirmos, de certa forma, ir ganhando velocidade um pouco mais do que se nós só fôssemos treinar um treino simples, sempre o mesmo tipo de treinos. Fazer treinos intervalados, como falei há pouco, fazer treinos de subida para ganhar força, fazer treinos na areia também para ganhar força, também fazer treinos leves porque também nos vai dar muita resistência. Portanto, a diversificação é muito importante e se nós começamos a ter dificuldade em ter velocidade, então temos que treinar, fazer alguns treinos rápidos, como o treino intervalado, os treinos ritmados, que são treinos um pouco rápidos, mas um pouco mais longos. O segundo passo é nós introduzirmos treinos de força, para ganharmos força no corpo, para que o corpo esteja preparado para o aumento da carga de treinos e, de certa forma, conseguirmos minimizar
a probabilidade de termos lesões. Claro que nunca vamos conseguir evitar que haja lesões, pode sempre haver lesões, mas se nós fizermos trabalho de força, nós vamos conseguir reduzir essa probabilidade de lesões. E isso é especialmente importante quando nós começamos a ter dificuldade em evoluir. Basicamente, muitas vezes o que temos que fazer é aumentar o número de quilómetros feitos por semana, aumentar a dimensão dos treinos, a duração, e aumentar a distância. E portanto, se nós tivermos o corpo fraco, com músculos fracos e tendões fracos, nós estamos muito propensos a ter lesões. E portanto, não é tanto a força que nos vai permitir nós continuarmos a ter sempre uma evolução muito grande, mas é a força que nos vai permitir não nos lesionarmos com o aumento da carga que muitas vezes é necessário para nós continuarmos a evoluir. Outro aspecto fundamental é o descanso e a recuperação. Nós queremos evoluir, queremos continuar a evoluir cada vez mais e por causa disso nós temos de treinar cada vez mais por vezes. Nós temos que treinar, temos que fazer treinos mais longos e, portanto, nós temos que descansar também, porque se o corpo não descansa, começa a acumular fadiga e acabamos por não conseguir fazer todos os treinos que estavam previstos e, portanto, nada feito, não é? Também essencial é nós termos metas realistas, é nós sabermos que nós não vamos conseguir estar continuamente a evoluir. Se nós num mês melhoramos 1 minuto nos nossos 5 km, em 5 meses nós não vamos reduzir 5 minutos. Portanto, nós temos que ter objetivos muito claros e aquilo que nós recomendamos é objetivos. Podemos ter objetivos de longo prazo, fazer a maratona num determinado tempo, ou reduzir o tempo dos 10 km para um determinado valor. E isso é importante, nós termos um rumo, um objetivo de longo prazo. No entanto, o que nós sugerimos é também termos objetivos de curto prazo, objetivos a atingir a 2 meses, a 3 meses, que são objetivos mais pequenos, que são objetivos mais ajustados à nossa realidade no momento em que nós estamos e, portanto, é importante nós termos esses objetivos curtos para que sejam realistas, que sejam alcançáveis, para que nós estejamos continuamente a atingir esses objetivos e desta forma estamos sempre a automotivar-nos com esses objetivos e com esse cumprimento dos objetivos. Se nós estamos sempre a pensar naquele objetivo de faço os 5 km em 20 minutos, então quero fazê-lo em 18, isso sabemos que isso vai demorar tempo. E, portanto, nós não devemos que já começar obcecados com esses 18 minutos. Nós devemos fazer os treinos de forma a melhorarmos progressivamente. Então vamos passar dos 20 minutos para os 19 minutos e 50 e depois passamos para os 19 e 40 ou 45, portanto nós continuamente estamos a evoluir e nós vamos ficando sempre muito felizes por estarmos continuamente a atingir os objetivos. Se nós estamos sempre a pensar naquele objetivo de longo prazo, vamos estar frustrados, porque nós nem sequer sabemos se algum dia vamos atingir esse objetivo de longo prazo, porque pode acontecer muita coisa e portanto até podemos atingir esse objetivo muito rapidamente, mas se nós fizermos passinho a passinho os objetivos, vai ser muito mais provável nós conseguirmos atingir esses objetivos. O último alerta que eu gostava de referir é o seguinte: nós queremos evoluir. De início somos muito ambiciosos e chegamos a um ponto em que os ganhos, embora continuem a acontecer, são muito mais marginais, muito mais reduzidos. E depois chega um momento em que nós temos que decidir o que é que nós queremos fazer da nossa vida. Nós queremos continuar a apostar na corrida para performance ou queremos apostar na corrida para termos uma melhor qualidade de vida. Ambas as opções são perfeitamente válidas e perfeitamente corretas. Não há uma que seja melhor que a outra. No entanto, nós devemos ter bem presente que nós, para conseguirmos continuar a evoluir, nós vamos ter que nos empenhar cada vez mais na corrida. E chega um ponto
em que podemos não conseguir ter tempo para conseguir treinar o que seria necessário para continuar a evoluir. Nós devemos chegar a um momento em que nós devemos decidir exatamente o que é que nós queremos fazer da corrida, porque não faz sentido nós termos uma vida profissional ocupada, uma vida pessoal ocupada e depois querermos também continuar a evoluir muito na corrida. Correr de uma forma quase semi-profissional ou algo do género é uma coisa que exige muito tempo, existe muito esforço, muita dedicação. Portanto, nós devemos chegar a um momento em que devemos decidir o que é que queremos fazer. Porque não há mal nenhum em nós corrermos para termos uma boa qualidade de vida. Isso não quer dizer que seja correr lento. O que quer dizer é que nós chegamos a um ponto em que dizemos: isto, cheguei ao meu ponto de máximo que eu pretendo atingir, até posso melhorar, mas o meu objetivo é manter-me, porque sei que para conseguir mais da corrida vou ter que me esforçar muito, muito mais. Portanto, é importante fazer este alerta, porque isto vai evitar muitas frustrações, vai evitar lesões, vai evitar problemas, porque chega um momento em que temos que treinar praticamente todos os dias, em que temos que ter treinos muito duros, temos que ter depois o descanso, depois que não se consegue fazer por termos uma vida profissional, porque raramente nós vivemos da corrida e portanto temos que trabalhar. Depois ainda temos a família, temos tudo à nossa volta e a corrida não é a única coisa importante que nós devemos considerar. E portanto chega um ponto em que nós temos de decidir exatamente o que é que nós queremos. Bem, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil, porque este princípio é muito importante. Agora chegou o momento de subscreverem o canal, ativar as notificações, deixarem o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vá, até à próxima e bons treinos.